Glória a Jesus. Vamos passar para o ministério da palavra. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 43. Vamos ler só um versículo. Preste muita atenção agora. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 43, 23. Ele disse: paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Vamos ler mais uma vez. Ele disse: paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos até aqui, por esse tempo de louvor, por essa santa ceia na Tua mesa. Obrigado pelo privilégio de semear no Teu reino. Agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Fala no nosso coração. Nos ensina, Senhor, Tua palavra. Como igreja do Senhor, nós declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Proibimos qualquer interferência do diabo contra a ministração da palavra de Deus. Declaramos o nosso coração aberto, uma terra boa, para que essas sementes da palavra sejam semeadas e prosperem a 100 por 1. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém, amém. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Então vamos só entender aqui a princípio o que está acontecendo. Vocês conhecem bem essa história, a história do José do Egito. E nós sabemos que ele está agora no Egito, um homem muito rico, talvez o segundo homem mais poderoso do mundo. E os irmãos dele, que o venderam como escravo, né, há 13 anos atrás, estão indo ali para tentar comprar comida. Eles estão passando fome, eles estão desesperados, e eles vão lá com José. Então José os reconhece, mas eles não conhecem o José. Quem está me acompanhando? Então beleza, o José vende para eles a comida, não é? Mas ele fala assim mesmo: eu estou desconfiado de vocês, eu acho que vocês são espiões. Não somos espiões. Então, para provar que vocês não são espiões, tragam esse irmão mais novo de vocês, né, que vocês estão falando aí, mas vocês vão deixar alguém de vocês aqui presos, né? Vai ser meu escravo. Quando vocês trouxerem o irmão mais novo, que era o Benjamim, eu solto o Simeão. Está aqui. E eles combinaram isso. Então eles foram embora com a comida que eles compraram. Quando eles estavam no meio do caminho, eles descobriram que o dinheiro que eles deveriam ter pago voltou no saco de cereal. Aí beleza, eles foram para casa, passaram, os teólogos dizem, de aproximadamente 6 meses depois. O Simeão, coitado, ficou preso lá 6 meses. A comida acabou, e aí eles voltam para tentar comprar comida de novo, só que agora eles levam o Benjamim. E quando eles chegam lá, o Simeão, coitadinho, está preso. E eles vão dizer para o cara lá, né, para o administrador aqui, do José, eles vão dizer assim mesmo: olha, eles estão apavorados, olha, nós prometemos que o dinheiro nós pagamos, mas o dinheiro voltou no saco com a gente, mas nós pagamos e tal. E aí o administrador vai dizer assim: olha, fiquem tranquilos, fica na paz, não tenham medo, porque o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. Presta atenção. O vosso dinheiro chegou a mim. Então o que eu estou falando para vocês? Alguém pagou a conta deles. Ok? Então eu creio que foi o José, né? O José disse: pessoal, eu vou pagar aqui. Quanto que dá? Quanto que dá aí? Quantos milhões dá? Não, milhão não, mas quanto que é? Era uma conta alta para alimentar pelo menos 70 pessoas por 6 meses. Rapaz, era muita grana. Então, José, eu assino o cheque aí, pronto, está pago. Mas devolva o dinheiro deles, né? Devolva o dinheiro deles, coloca o dinheiro deles como um bônus, para eles levarem de volta para casa. Então, quando esse homem fala a si mesmo: olha, o vosso dinheiro chegou a mim, eu pensei muito no que Jesus fez por nós, né? Porque vocês sabem que
José é um tipo de Cristo perfeito na Bíblia, né? Olha só, não se menciona pecado do José. Jesus não cometeu pecado, ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. Ele era o filho amado do Jacó, o José. Jesus era o filho amado de Deus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Fala que o José, ele foi invejado pelos seus irmãos por causa da sua glória vindoura, por causa dos sonhos dele. E Jesus também foi odiado pelos seus irmãos porque ele dizia que ele ia voltar para buscar a sua igreja. O José foi vendido por Judá. Olha que coisa interessante. É o mesmo nome Judas no Novo Testamento. Judá hebraico é só uma tradução para Judas no grego. Então é o mesmo Judá. Judá vendeu José. Judas vendeu Jesus. O José foi condenado injustamente. Vocês sabem da história. Condenado injustamente. Ele foi acusado de ter tentado contra a esposa do patrão dele. E Jesus também foi condenado injustamente. O José foi condenado entre dois marginais, né? Um foi liberto da prisão, o copeiro, e o padeiro foi condenado à morte. E Jesus foi condenado entre dois presos, não é? Dois marginais. Um foi salvo e o outro foi condenado eternamente. José foi exaltado como o Salvador do mundo. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aleluia. Então o José é um tipo perfeito de Cristo na Bíblia. Então quem pagou a conta dos irmãos? O José. O José pagou a conta. Mas ele não só pagou a conta. Ele não só pagou a conta que não era dele. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Esses irmãos tinham traído ele. Esses irmãos tinham vendido ele. Esses irmãos tinham sido muito covardes com ele. Um garoto contra um monte de marmanjo. O José era um garoto, um adolescente. Esses marmanjos pegaram ele, prenderam ele numa cova e venderam ele para o Egito. E José está pagando a conta desses caras, né? Na verdade, José deveria, né, se vingar deles. Agora poderia usar o poder dele para castigar os irmãos dele. Mas não, ele está pagando a conta dos irmãos. Mas não só isso, ele está abençoando. Ele está dizendo, olha, eu vou pagar a conta, mas não só isso. Eu quero que eles tenham dinheiro sobrando, aleluia. Quando Jesus pagou a nossa conta, ele não só pagou a nossa conta para a gente pensar assim, quando eu morrer eu vou para o céu, salvação. Não, irmão, esse que eu vou te falar nessa noite aqui. Ele pagou a nossa conta, mas ele também nos abençoou. O dinheiro voltou no saco. Ele pagou a conta e ainda te deu um bônus para você gastar. Diga glória a Deus. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é a troca mais poderosa do mundo. A troca mais poderosa. Irmão, isso aqui é muito importante nós entendermos isso. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Eu fico impressionado como, às vezes eu conversando com as pessoas, como que as pessoas, os crentes, não conhecem o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho para vocês hoje aqui. A troca mais poderosa do mundo. Olha o que diz aí 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? É Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, ou seja, o Pai, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Significa o seguinte, que Jesus colocou a justiça dele na nossa conta e pegou o nosso pecado e colocou na conta dele. Quem está percebendo a troca? Ele trocou a justiça dele pelo nosso pecado. Olha o que diz Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. De novo, Jesus pegou a bênção dele e trocou pela nossa maldição. Ele pegou a justiça dele e trocou pelo nosso pecado. Essa foi a troca mais poderosa da história humana. Quem está comigo aqui? Amém, querido? E nós vamos entender isso aqui, os benefícios da substituição. Então, quem está pronto? Amém? Então, a primeira coisa, muito importante você entender isso aqui. A sua vida vai mudar se você entender isso aqui. Em nome de Jesus, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que aconteceu, quando Jesus pagou a nossa conta, quando ele trocou a bênção dele pela nossa maldição e a justiça dele pelo nosso pecado. Amém? Olha o que aconteceu. A primeira coisa, grita aí comigo, paz com Deus. Grita mais forte, paz com Deus. Olha o que diz então Gênesis 43:23. Olha o que o administrador do José vai dizer. Ele diz,
Paz seja convosco. Os caras estão apavorados. O dinheiro voltou no nosso saco, mas não fomos nós não pegamos esse dinheiro e tal. Paz. Paz. O dinheiro chegou na nossa conta. Está pago. Está pago. E esse dinheiro que está sobrando? O Deus de vocês deu de presente para vocês. Vocês deveriam ter gastado esse dinheiro. E os caras trouxeram de volta o dinheiro. Tem muito crente assim, que não está usando o que Deus deu. Então a primeira coisa aqui, paz com Deus. Porque olha o que está escrito em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o que é justificado? Nós fomos considerados justos pelo juiz do universo. Então, porque nós fomos considerados justos, não por causa da nossa justiça, lembra? Por causa da justiça dele. Ele nos deu a justiça dele, por isso que nós somos considerados justos. E ele levou os nossos pecados, foi a troca. Então nós fomos justificados e agora nós temos paz com Deus. Isso é tudo na nossa vida. Nós pensarmos, Deus não está zangado comigo, não é? Deus não está zangado comigo. Olha o que diz Romanos 5:10. Reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Ei, cutuque esse crente e diga assim: está tudo bem. Deus não está zangado com você. Você tem paz com Deus. Você está reconciliado com Deus. Está tudo resolvido. Isso aqui é muito, muito, muito poderoso, irmãos. Porque Isaías 53 vai dizer: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Eu transgredi, eu cometi muitos pecados, mas ele já pagou. Irmão, seria justo Deus castigar o mesmo pecado 2 vezes? O Antônio pecou. E agora o Antônio tem que ser castigado, porque Deus é justo. Ele ama o Antônio, mas ele não pode deixar de ser Deus. Ele é justo. Se ele não castigar o Antônio, porque ele ama o Antônio, ele vai cometer uma injustiça. Então, ele não pode mais ser Deus. Mas então ele vai castigar o Antônio. Só que ele vai castigar o Antônio na pessoa de Jesus. Jesus que vai pagar essa conta. Aí Jesus vai passar, desde quando ele nasceu, ele poderia nascer como um rei. Ele nasceu numa manjedoura e viveu uma vida muito, muito humilde. Toda a vida dele foi uma vida de sofrimento. Homem de dores, a Bíblia diz. Toda a vida dele foi perseguido. Ele sofreu a vida inteira, não foi só na cruz, não. Então, na cruz, ele vai pagar todas as transgressões do Antônio. Aí está pago. O dinheiro, quando ele diz assim mesmo, na cruz, está pago. A palavra que ele usou, tetelestai, é uma palavra que era usada como quando uma dívida era quitada. Ele disse: está pago. E Deus disse: o dinheiro chegou aqui no saco. Está pago o pecado do Antônio. Quem está me entendendo? Agora, seria justo o Antônio ser castigado novamente? Se a conta do Antônio já foi paga, agora o Antônio tem que viver essa vida inteira se culpando dessa transgressão que ele cometeu na adolescência ou na juventude, seja lá quando foi, há 1 ano atrás, há 1 dia atrás. Seria justo se Jesus já pagou? Alguém foi lá e pagou a conta. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Sabe, o livro de Filemão, porque, deixa eu terminar. Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Olha a paz de novo. Estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você está sarado, está resolvido. Não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Nós temos paz com Deus, irmãos. Agora, o livro de Filemão, quem já leu a carta a Filemão? É uma cartinha pequena de 1 capítulo só, não é? Então eu acho muito... Um dia eu li essa carta, ela veio com tanta revelação para mim que eu chorei. Porque eu entendi o que estava acontecendo ali. Porque o Onésimo é um escravo que roubou, ladrão, roubou o seu chefe, o seu patrão. Então ele roubou e ele foi pego, foi flagrado. Ele não só roubou, como ele fugiu. Ele era um escravo fugitivo. Então ele foi pego. E ele foi condenado, foi preso. Aonde que ele foi parar? Na cela do apóstolo Paulo. Não é? Aí o apóstolo Paulo então prega o evangelho da graça para ele. Prega o que eu estou pregando para vocês aqui. E o Onésimo se converte na prisão. Quando acabou a sentença dele, que ele foi posto em liberdade, o Paulo escreve essa carta a Filemão, o dono do Onésimo. O dono do Onésimo. Escreve essa carta que você tem hoje na sua Bíblia.
não é? E aí ele fala assim, entre outras coisas, o Paulo vai dizer assim para o Filemon, Filemon 1,17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Irmãos, foi exatamente isso que Deus fez com o Diego. Deus falou assim do Diego, presta atenção, Diego. Jesus falou assim do Diego para o pai: Pai, se o Senhor me considera seu companheiro, recebe o Diego como se fosse a mim mesmo, Pai. E se algum dano ele te fez, ou se de alguma forma ele te deve alguma coisa, Pai, coloca tudo na minha conta. Ei, foi isso que Jesus fez com você e comigo. Por isso nós temos paz com Deus. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, isso muda a nossa vida de oração. Isso muda, porque hoje nós oramos isso, né? Nós oramos assim: Senhor, rapaz, eu sabia, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho uma oração muito poderosa. Rapaz, eu tenho uma oração muito poderosa. Sabia que a minha oração é muito eficaz? Minha oração é muito eficaz. Muito eficaz. Muito poderosa. Mas a sua também é. Ufa, né? Então, porque Tiago 16 fala que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Nós fomos considerados justos, lembra? Recebemos a justiça dele, entregamos para ele o nosso pecado. Recebemos a bênção dele, demos para ele a nossa maldição. Fomos justificados mediante a fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos considerados justos. Então quando nós oramos agora, a nossa oração é eficaz. Meu Deus, a nossa oração é poderosa demais. Foi por causa dessa troca poderosa. Não só isso, irmão, não só isso. A Bíblia diz que por causa dessa troca nós fomos feitos filhos. Não é? Em João 1,12 fala que todos quantos o receberam. Tem alguém que recebeu Jesus aqui? Deixa eu ver. Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem em seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Você foi feito filho de Deus. Meu Deus, não é? Imagina, tem alguém aqui que o seu filho já desobedeceu você? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Tem alguém aqui que o seu filho já birrou com você? Tem alguém aqui que o seu filho, ele já cometeu assim uma coisa que entristeceu muito seu coração? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você tirou a herança dele, você desfilhou esse filho, você deserdou esse filho, você disse: eu não quero mais ser seu pai. Irmãos, nem Deus. A Bíblia diz que aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você está percebendo? Jesus nos deu a justiça dele, nós demos o nosso pecado. Ele nos deu sua bênção, nós demos para ele a nossa maldição. Por causa disso nós temos paz com Deus. Então nós podemos orar, nós temos essa oração eficaz, nós fomos feitos filhos, mas não somente isso, preste atenção. Nós recebemos uma posição de autoridade. Efésios 2,6 diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Uau! Deixa eu te falar uma coisa, só você que não sabe, mas o diabo sabe da sua posição espiritual. Quando você descobre isso e que você crê nisso, já era para o diabo, porque ele não pode entrar nesse lugar. Não é? Então a Bíblia diz que quando Deus nos uniu com Cristo, nós somos um com Ele. E aí nós morremos com Cristo, fomos sepultados juntamente com Cristo. Ressuscitamos com Ele, está aqui, a Bíblia está dizendo. Mas não somente isso, nós nos assentamos juntamente com Ele nos lugares celestiais. Ei, você está sentado juntamente com Cristo. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Por que ele não toca? Porque você está sentado ao lado de Cristo. Nas regiões celestes você está numa posição de autoridade. Meu Deus do céu, olha para essa autoridade que está perto de você e diga: uau! Então o que aconteceu com essa troca maravilhosa, a substituição, quando Jesus nos substituiu na cruz? Irmão, nós recebemos tudo isso aqui. Amém? Paz com Deus. Paz com Deus, pode orar. Você é filho, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Você precisa crer nisso, igreja, em nome de Jesus. Amém?
Tudo muda quando nós entendemos isso. E a segunda coisa que aconteceu aqui por causa dessa troca, a troca mais poderosa do universo. Grita aí comigo, ousadia. Agora grita com ousadia. Qual que é a primeira coisa que aconteceu por causa dessa troca? Nunca mais fique pensando assim, Deus está chateado comigo. Eu nunca vou merecer, eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir vencer o pecado. E não vai mesmo. Isso é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo, que o pecado não tem mais o domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o que acontece? Nós não pecamos, mas pecamos. Só que nós temos mais força agora por causa da graça para vencer o pecado. Mas eu peco. Mas você peca, mas você se arrepende. E imediatamente, esse pecado já foi na cruz. Amém, queridos? Essa transgressão já foi na cruz. Você não tem mais esse castigo, porque esse castigo foi aplicado em Jesus. Você está ligado do que está acontecendo aqui? Amém, queridos? Agora, a segunda coisa aqui é ousadia, fé, né? Porque olha só o que vai dizer Gênesis 43, 23, né? O nosso versículo. Ele disse, o administrador, Pai seja convosco, você já entendeu. Mas ele vai falar uma segunda coisa aqui, ele vai dizer, não tenham medo. Fiquem em paz, está tudo certo, o rei não está de mal com vocês, o dinheiro chegou no saco, está tudo pago, descansa, relaxa, ok? Aí eles, sério? Está pago? Está pago. Quem pagou? Importa que está pago. E esse dinheiro? Pode gastar com a sua família, não é com você mesmo, aleluia. Pode comprar um tênis novo. Ei, está pago. Agora a segunda coisa, irmão, o que o homem fala para eles? Sejam ousados, tenham fé. Irmão, muito importante isso aqui, porque tem muito crente apavorado, tem muito crente com medo. Eu quero te ajudar a vencer o medo aqui agora, por causa dessa palavra, por causa da substituição, por causa dessa troca, que foi a troca mais poderosa da terra. Não cabe o medo para o crente. Efésios 3,12 diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé. Uau! Você não tem que ter medo de entrar na presença de Deus. Irmãos, se você não tem que ter medo de entrar na presença de Deus, você não pode ter medo de nada. Vocês estão me entendendo? Se você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, essa é a sua posição de autoridade espiritual, você não pode ter medo de nada. Você não pode ter medo de nada, não vale ter medo. A questão é, como vencer o medo? Então a primeira coisa, como que a gente vence o medo? É pela fé mesmo, não é? Pela fé. Uma história que eu acho muito tremenda sobre... Porque veja bem, ousadia ou coragem não é a ausência de medo, é enfrentar o medo. Quem está comigo? Não é? Então, o que é ousadia? Não é você não ter medo, não existe isso. É mesmo do que dizer assim, não, eu não tenho dor. Pode enfiar uma faca aqui no meu braço, não existe isso. Você tem dor. Isso te protege. A dor é um mecanismo de defesa. Graças a Deus pela dor, que ela te protege de muita coisa. Da mesma forma o medo. O medo te protege de entrar em alguma coisa perigosa, que pode comprometer sua vida e outras áreas da sua vida. Agora, o medo, você tem que enfrentar esse medo. Você tem que ir de perna bamba. Mas vai. Isso é ousadia. Quem está comigo aqui? Então, eu acho muito tremendo, acho que ilustra muito isso, a história do Josafá, né? Porque olha só o que diz 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá teve medo. Olha só. Beleza, um homem de Deus, teve medo. Mas o que é que ele fez? Eu vou desistir de tudo, eu estou apavorado. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo o Judá, congregou toda a nação. E uma coisa que ele fez que eu acho muito louco, ele pegou os cantores levitas e colocou na frente do exército. Os caras não entenderam. E ele mandou cantar uma música de ação de graças. Vamos render graças ao Senhor. Como assim? O exército está chegando aí. Josafá, vamos louvar o Senhor. Vamos nos alegrar. Vamos comemorar essa vitória. Ações de graças. Irmão, eu vou te falar uma coisa. O Josafá fez tudo isso com as pernas tremendo. Tenho certeza disso. Não é? Porque eu estaria.
A Bíblia diz que eram 3 nações poderosas que estavam vindo contra Judá e já estavam dobrando a esquina, estavam chegando lá. Josafá, os caras estão chegando aqui, Josafá. Vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer ao Senhor. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, não é 2 Crônicas 20, versículo 22, que enquanto eles cantavam e davam louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada e colocou os inimigos do Josafá um contra o outro. Os amonitas, os moabitas e os meunitas começaram a lutar um contra o outro. E ficaram lá lutando e o Josafá cantando aqui, ó. Rendei graças ao Senhor, aleluia. E os caras lá se mataram. E o Josafá não está sabendo de nada. Aí finalmente o Senhor diz: pronto, Josafá, pode ir, autorizado. O Josafá organiza aquele exércitozinho. Sabe, uma coisa de criança, né? Organiza aquele exércitozinho. Vamos lá para a guerra, pessoal. Vamos lá, todo mundo com a sua espada. E quando eles chegam lá, que eles olham, eles não entenderam foi nada. Meu irmão, uma multidão, a Bíblia diz que incontável como a areia da praia do mar, de cadáveres, de pessoas mortas. Eles não entenderam foi nada. A Bíblia diz que eles passaram 3 dias colhendo os despojos. Uma nação, 3 dias não deu conta, 1 dia não deu conta, 2 dias não deu conta, 3 dias colhendo toda a riqueza que Deus deu para eles. Eu jogo essa praga sobre a sua vida. Receba. Quem está me entendendo? Agora, ele teve medo, mas ele enfrentou o medo dele. Ele foi para cima. Sabe, irmãos, então é isso. A primeira coisa é isso. Vamos para cima. Eu estou com medo, porque o medo da situação do país. Eu não sei o quê. Irmão, vai dar certo. Nós só temos que enfrentar esse medo, não é? Eu estava contando de manhã que quando eu cheguei aqui no primeiro culto que eu preguei, que sabe, parece assim que era tudo planejado, né? Tudo planejado. O irmão caiu da cadeira de plástico. Irmãos, eu queria rir, mas ao mesmo tempo eu queria chorar. Meu Deus, eu disse: misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é? Tudo tão difícil, mas eu estava com a perna bamba, eu tenho que te confessar isso. Mas Deus disse: ousadia, a substituição. Quando Jesus pagou por mim, quando Ele me deu a justiça dEle, quando Ele me deu a bênção dEle, em troca dos meus pecados e da maldição, irmãos, Ele me deu ousadia e fé. A fé é um dom do Espírito Santo, está lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12. Rapaz, e a fé é isso. A fé é o contrário do medo, não é? O medo é o antônimo, não o Antônio. O medo é o antônimo de fé. É o contrário de fé. Onde tem fé não tem medo. Quer dizer, não que não tem medo, mas a fé é capaz de enfrentar o medo. A fé vai. A fé é igual o Davi, sabe? O Davi, 17 anos, com uma funda e um gigante enorme, com um escudeiro na frente do gigante. O Davi diz: eu vou arrancar tua cabeça. Hoje mesmo eu vou arrancar tua cabeça e vou jogar teu corpo para os abutres da terra. Davi, alguém falou: como que você vai fazer isso, cara? Olha o tamanho dele para você. Olha o tamanho do escudo do escudeiro dele. Davi, a ponta da lança dele pesa 7 quilos. Está tudo na sua Bíblia. Davi disse: eu não sei, mas eu vou vencer esse cara, vai dar certo. Irmão, ele estava com medo, porque não existe isso. Ele estava com medo, mas ele foi para cima. Ele foi ousado. Tem alguém me entendendo aqui? Agora deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa que faz a gente vencer o medo. Então qual que é a primeira coisa que vence o medo? A fé. Vamos para cima, vai dar certo. Agora a segunda coisa que vence o medo, grita aí comigo: a esperança da salvação. Não, grita bem forte: a esperança da salvação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, como eu falei, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Quem está comigo aqui? Sabe, irmão, a certeza que eu vou ser salvo, da vida eterna, blinda minha mente, é um capacete. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu já sei o final da minha história, Deus me mostrou.
Eu já sei. Ele me contou tudo. Então eu já sei o final. Já viu? Esses dias sem querer, eu queria ver um jogo de futebol, mas eu não queria saber o resultado, né? Porque eu só ia poder ver depois que passou. E sem querer, sempre tem um linguarudo que contou não acredito, mas eu fui ver o jogo. E foi até emocionante, mas eu sabia o final. E o time que eu estava torcendo começou perdendo, não é? Mas eu sei que ele vai ganhar. Deus já me mostrou o meu final, sabia? E eu posso revelar o seu agora. Quem quer saber o seu final? Irmãos, sabe qual é o meu final? A vida eterna. Eu não morro nunca mais. Vai chegar um dia que eu vou atravessar um portal, que é a minha sepultura. E eu vou entrar lá e já vou sair na rua de ouro. Aleluia. E vai ser muito louco, irmão, conhecer tudo aquilo. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele disse, né? Ele disse que ele foi lá no céu, mas ele voltou. Mas Deus falou para ele: você não está autorizado a contar o que você viu. Ele disse: são coisas inefáveis, que não tem como falar. E ele ficava dizendo o tempo todo: eu quero voltar para casa, porque lá é muito louco. Mas eu tenho que ficar, porque vocês são muito meninos ainda, eu preciso treinar melhor vocês. Ele passou a vida inteira querendo voltar para casa. Vocês estão comigo? Ei, eu já sei o meu final, vai dar tudo certo. Irmão, aconteça o que acontecer do lado daqui. Vocês estão me entendendo ou não? Aconteça o que acontecer do lado daqui, eu já sei o meu final. Sabe, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que falte o rebanho no aprisco, que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu tenho vida eterna, não morro nunca mais. Diga glória a Deus. Era para você pular e rodopiar. Eu estava falando de manhã que eu vou contratar uma irmã da Assembleia para ela ensinar o reteté na hora que o pastor... Glória a Deus, amém, queridos? Então a segunda coisa que aconteceu aqui por causa dessa troca mais poderosa do universo, qual que foi? Ousadia, fé. Aconteceu algo no seu espírito, você recebeu o dom da fé. O Espírito Santo que está em você trouxe esse dom da fé, essa ousadia. Ousadia para entrar na presença de Deus, mas ousadia para enfrentar os desafios, ainda que você esteja com medo. A fé enfrenta o medo. Quem está comigo? Amém? Então beleza. E aí vamos terminar. Em terceiro lugar, grita aí: liberdade. Qual é a primeira coisa? Não ouvi. Paz com Deus. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Paz com Deus, mediante a fé em Jesus. Qual que é a segunda coisa? Ousadia, fé, para enfrentar o medo. E a terceira e última coisa, grita aí: liberdade. Mais forte: liberdade. Porque então aquele homem, o administrador, ele vai dizer: calma, vai dar tudo certo, fica na paz, fica na paz. Deus já pagou a conta de vocês e deu um bônus aí para vocês, fica na paz. Depois ele vai dizer: não tenham medo, ei, não tenham medo, está tudo certo, não é? Vai dar certo, fica tranquilo. Agora, a terceira coisa que acontece, Gênesis 43, 23, e lhes trouxe fora a Simeão. Grita aí comigo: ele lhes trouxe fora a Simeão. Então o Simeão deixa de ser escravo e passa a ser um homem livre. Isso aconteceu com você e comigo. Nós éramos escravos do diabo, mas o Senhor nos comprou. Olha o que está escrito em 1 de Pedro 1,18. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados ou redimidos, na outra tradução, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Então preste bem atenção, quando um escravo, imagina um escravo judeu ali, né? Um escravo que tinha os irmãos israelitas. Quando ele era comprado por um estrangeiro,
Então ele estava ali sofrendo como escravo. Ele era uma ferramenta de trabalho. Ele trabalhava o dia inteiro, de sol a sol. E aí, quando terminava, algema nele. Prende ele para ele não fugir. Quer dizer, o cara miserável. Esse cara pode curtir a família dele? Não podia curtir a família dele. Na verdade, se ele arrumasse uma mulher, enquanto ele era escravo ali, os filhos eram todos do dono. Ele não tinha direito a nada. Então ele não podia ter família, ele não podia juntar dinheiro, era uma vida miserável. Mas aí ele podia ser redimido por um irmão, não é? Então o irmão de sangue poderia redimi-lo. O que era redimir? Resgatá-lo, era comprá-lo. Então, por 30 moedas de prata, esse irmão podia comprar aquele escravo. E aí, agora ele era propriedade dele. É meu, comprei o Carlos. Agora 30 moedas de prata, agora o Carlos é meu. Mas ele é meu irmão, eu o amo. E aí Carlos, você é meu, meu filho, né? Você é meu. Mas agora eu vou te entregar para a Carlinha. Eu vou te colocar em liberdade, porque eu te amo, eu quero o seu bem. Irmão, isso é exatamente o que aconteceu com a gente. Olha o que a Bíblia diz: não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste comprado, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus nos comprou e nos colocou em liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres. Olha, uma coisa que eu quero quebrar isso na sua mente. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi de graça, não por mérito. Que sendo rico, ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Irmão, a gente tinha que decorar esse versículo. Ei, você foi chamado para ser rico. A igreja não acredita nisso. Irmão, sério, a igreja não acredita. Quando às vezes a igreja vê alguém prosperar, essa coisa está tão enraigada de uma forma errada no coração da pessoa, que ela fala assim: está roubando. Porque dinheiro na cabeça de muita gente é uma coisa errada. A gente aprendeu, né? Eu não sei se vocês ouviram isso, mas eu ouvi algumas vezes, né, quando eu era criança. O dinheiro é a raiz de todos os males. E nós acreditamos nessa mentira. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Mas irmãos, Deus quer a nossa prosperidade. Jesus, uma das coisas que Ele substituiu, sim, Ele substituiu a justiça dEle pelo nosso pecado. Ele substituiu as bênçãos dEle pela nossa maldição. Mas Ele substituiu a riqueza dEle pela nossa pobreza. Ele disse aqui, ó: Carlos, me dá a tua pobreza. Quero fazer uma troca. Me dá toda a tua pobreza, toda a tua miséria. Eu vou te dar minha riqueza. Quer? Pegar ou largar? Quem não quer? Irmão, é exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele nos chamou para sermos vamos ser libertos, irmão. Vamos ser libertos. Nós temos um prédio enorme aí para reformar. Vocês têm que prosperar em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós temos aí eu sou ousado para pedir para Deus, né? Tipo assim, porque a Bíblia diz: pede, eu te darei as nações por herança. Eu falo: Senhor, eu não vou te pedir as nações ainda, mas eu tô tão humilde hoje. Me dá o Paraná. Me dá o Paraná. Da gente abrir um monte de igreja aqui em Curitiba, na região metropolitana. Já vão ter duas, né? Núcleo Capão da Imbuia, tá? Né? E Núcleo Linha Verde. É lindo demais esse nome, não é? Pastor de Linha Verde. Uau! E detalhe, né, irmãos? E detalhe, o prédio é nosso. Pra gente fazer do jeito que a gente quer, né? Ai, eu ainda estou aleluiado. Eu ainda estou como quem sonha. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém, querido? Então veja bem, nós precisamos nos libertar desse espírito miserável. Olha uma coisa, deixa eu terminar com isso. Uma coisa interessante que acontece na Bíblia, quando o Moisés começa a tentar libertar o povo. Olha só a cabeça dos caras, né? Escravos por 400 anos. Então está tudo certo. De vez em quando a gente come uma cebolinha. Interessante, que quando eles quiseram voltar para o Egito, era com saudade da cebola e do alho. Já viu isso? Credo, meu irmão. Aí
Os caras com saudade da cebola e do alho. Aí tá. E aí, o Moisés começa a dizer, não, cara, vira essa chave na mente de vocês. A Bíblia diz, o Moisés ensinando para eles. Rapaz, tá aqui, ó. Êxodo capítulo 28. Vocês foram chamados para ser cabeça e não cauda, para estarem sempre por cima e não por baixo. Moisés vai ensinando esses princípios para eles. Rapaz, Deus chamou vocês para uma terra de vocês, uma terra própria, uma terra ampla e boa, uma terra que mana leite e mel. Rapaz, vamos para lá. Mas cara, não sei e tal. Resumo da ópera. Finalmente o Moisés já estava ficando velho. Os caras, tá bom, vamos. Aí eles resolvem ir. Só que quando eles resolvem ir, aí o Satanás se levanta, né? Na pessoa do faraó. E o faraó diz assim mesmo, que negócio é esse de terra prometida? Para de falar essas palavras mentirosas. Ele está chamando a palavra de Deus de palavras mentirosas. Escuta bem. E ele começa a dizer, não vai ninguém, tá? Quem manda aqui sou eu, não vai sair ninguém. Vocês vão ser escravos, meus escravos para sempre. Essa é a vontade do Satanás. Aí o que acontece? Deus começa a mandar as pragas sobre o Egito. Quem está comigo? Aí lá vem a praga, vem outra praga. Os caras vêm com o faraó, os próprios funcionários do faraó. Faraó, o Egito está sendo destruído por essas pragas, libera esse povo. Aí finalmente o faraó diz assim, tá bom, vocês podem ir, só os homens. Quem está comigo? Só os homens. Sabe? O cara vai na igreja, ou então a mulher vai na igreja. Vai lá, está servindo a Deus. Não tem a família junto, mas está lá, servindo a Deus. O diabo deixou, né? Oh, que diabo, gente boa esse. O diabo negociando com o povo de Deus. Pode ir só os homens. Aí Deus manda a praga. A autoridade de Deus sobre o Egito. Lá vem mais pragas e mais pragas. O faraó chama o Moisés, vamos conversar. Pode ir a família também. Pode ir as mulheres e as crianças. Mas deixem os animais, a prosperidade, porque os animais representavam o transporte, era o carro deles, era a lã que eles faziam, as roupas, era a comida que eles comiam, era o leitinho das crianças. Irmão, era todo o suprimento deles. O faraó diz, pode ir os homens, pode ir as mulheres, pode ir as crianças, pode ir a família servir o Senhor, mas deixa as finanças comigo. Eu acho muito linda a resposta do Moisés para o faraó. Ele vai dizer assim mesmo, não vai ficar nenhuma unha. Só que no hebraico, essa palavra unha é casco. Ou seja, não vai ficar nenhum animal. Não vai ficar nada das nossas finanças no Egito. Irmãos, é esse coração que nós temos que ter. Nós precisamos prosperar. Eu digo assim, ó. Não, pastor, eu sou muito humilde, eu só quero ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Se você pensar assim, a igreja não pode avançar. A igreja não pode avançar. Isso é egoísmo. Deus te chamou para ser próspero, para ser cabeça desse povo, para estar por cima e não por baixo, para dar certo na vida, para nós ocuparmos lugares importantes na sociedade, meu irmão. Vocês estão comigo aqui ou não? É para a gente estar na ponta, é para a gente tomar decisões, é para a gente influenciar, não é para a gente ficar lá no rabo da fila. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade do justo. Tem algum justo aqui? Você foi justificado pelo sangue. Deus se alegra. O Abraão, que era o amigo de Deus, era o homem mais rico da terra. O Jó, que Deus até falou para o Satanás dele, tem visto o meu servo Ló, como ele é homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Está ligado nele, Satanás? Sabe, esse homem era o homem mais rico do Oriente. Deus sempre levantou na história da igreja homens ricos. O Filemão era um homem riquíssimo que ajudava o ministério do apóstolo Paulo. Deus quer levantar homens ricos nessa igreja, meu irmão. Mas você tem que deixar virar essa chave. Você não é mais escravo. Quando Jesus te substituiu, quando Ele pagou a conta por você, Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ele se fez enfermo. A Bíblia diz, né, que Deus lhe fez enfermar. Ele se fez doente para que você fosse curado. Aleluia! Sabe essa troca maravilhosa com Jesus? Meu Deus do céu! Isso nos pegou, amém, queridos? Esse é um direito nosso, é a nossa herança. Só os crentes, levanta aplaudindo já o Senhor, dando glória a Deus. Aleluia.